Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo podcast e tentando cumprir a promessa de gravar um podcast por dia. E hoje foi difícil gravar porque eu fiquei sem a chave do carro, porque a minha mãe foi dormir e ela esqueceu de deixar a chave na sala e ela levou a chave pro quarto. Então eu tive que ficar caçando um lugar na casa para gravar. Aí quando eu consegui achar um lugar, meu celular estava quase morrendo, mas agora eu vou gravar aqui e tentar não reclamar, porque um cara eu vi ele comentando num podcast meu. Aí eu resolvi clicar no perfil do cara, que eu clico no perfil das pessoas que comentam nos meus vídeos. Que eu sou curioso, eu gosto de saber o perfil das pessoas que me seguem. E eu vi que o cara não tinha uma mão, e mesmo assim o cara conseguia tocar violão. Eu nem sabia que tinha como tocar violão sem uma mão, e o cara consegue tocar violão sem uma mão. E aquilo foi um tapa na minha cara, porque as duas mãos eu não consigo tocar direito com as duas mãos. Aí meu gato tá miando e voltei. Eu não vou cortar outra parte, eu me recuso a cortar aquela parte. Mas o meu gato me mia e ele consegue miar alto para irritar bastante e desconcentrar. Mas vamos embora. E aí aquilo foi um tapa na minha cara, porque eu tenho as duas mãos, eu não toco a porra do violão direito. Eu consigo tocar, eu tenho um canal, só que eu só gravo as músicas de qualquer jeito e posto. Eu não faço uma edição legal, eu não, eu nem sei o nome dos acordes, eu só faço o negócio e posto, e o cara ele faz direitinho, ele toca. Eu só não vou falar o nome do cara porque eu não sei se ele quer que fale, então eu vou respeitar o espaço do cara. Mas se ele comentar lá e falar, não, tá ok, aí eu comento no próximo podcast o nome dele e tudo mais. Mas enfim, ele faz aquele lance de tipo, ele se grava fazendo a base e depois ele mesmo faz o solo, e daí ele meio que faz uma música completa sozinho. E ele faz exatamente o que eu queria fazer e eu sempre procrastinei e nunca fiz. E aquilo foi meio que não foi um tapa no ego, porque que eu não senti o meu ego ferido, mas foi tipo tá vendo, seu arrombado? Você podia ter feito isso, você não fez porque você é um preguiçoso do caralho. E daí foi isso. Foi isso e agora cá estamos nós. Aí hoje eu quase não gravei esse podcast, porque eu tava assim, no lugar que eu tô acostumado a gravar. Aí eu lembrei desse cara, pensei, não, eu vou gravar, entendeu? Eu não tenho desculpa para não gravar, eu não tenho desculpa nenhuma para não gravar. E cá estamos nós gravando esse programa sem pauta, sem assunto nenhum. Falando em não ter assunto nenhum, parece que tá essa guerra agora em Israel com a Palestina, parece, e eu não sei nada sobre isso, eu não pesquisei. É provável que eu não vá pesquisar, porque é sempre um acontecimento diferente. E eu lembro que até antes da pandemia começar, eu já não acompanhava mais notícia e sigo não acompanhando. A última vez que eu fui sugado pelo buraco negro de notícia foi na pandemia, que o negócio começou a apertar tanto no calo que eu comecei a tomar um lado, a realmente ficar irritado com isso. Toda vez que eu via alguma notícia relacionada ao assunto eu ficava realmente puto. Mas aí isso durou aí, acho que durou quase um ano, e daí depois passou. Aí depois veio a guerra na Ucrânia, todo mundo esqueceu do dia para noite que teve pandemia. A guerra na Ucrânia eu acompanhei mais ou menos, aí eu me mudei de cidade e voltei para o mundo real, tive que lidar com problemas reais de mudança de cidade e daí parei de ficar vendo notícia de pessoas a milhões de quilômetros de distância. Nem sei se existe, se tem alguém a milhões de quilômetros de distância de mim na Terra, mas enfim, do outro lado do planeta.
cansei de ficar acompanhando essas pessoas e simplesmente, sabe, agora explodiu outra guerra, entendeu? Ainda tá rolando a guerra da Ucrânia, agora tem mais uma guerra e eu simplesmente não estou acompanhando e sinceramente se isso não afetar a minha vida, seguirei não acompanhando. E eu acho que isso que separa quem. Eu não sei, que é foda também, é foda você falar desse jeito, porque parece que você está sendo meio arrogante, mas é isso que separa alguém que é inteligente de alguém que eles chamam na gringa de midwish, ou traduzindo, não fica uma tradução bacana, mas é intelecto mediano, ou pensamento mediano. Tem até um cara aqui no Brasil que fala sobre isso, mas é aquela pessoa que ela acha que ela sabe muito sobre as coisas, só que ela fica naquele senso comum assim, que não é bem um povão, é um pouquinho acima do povão, mas ao mesmo tempo não é o suficiente para ser realmente acima da média, entendeu? E você tem isso, por exemplo, com a classe média também. Tipo, a classe média tipo, são duas pessoas, o cara ganha 5 mil, a mulher ganha 4 mil, juntos eles ganham 9 mil. É um salário bom, muito bom, mas ao mesmo tempo, se você for ver, eles não fazem parte da elite. Eles estão acima da média, mas ao mesmo tempo eles são medianos, entendeu? É que o Brasil inteiro está muito abaixo da média. E eu acho que é isso. Acompanhar a notícia é algo muito midwish, é algo muito que faz você pensar que você está fazendo algo significativo com a sua vida, quando na verdade você só está derrapando, você, você trabalha a sua mente com um trabalho de outra pessoa, você se estressa com o trabalho de outra pessoa, vamos colocar dessa forma. Eu lembro, por exemplo, meu pai, ele achava, não, porque eu sou um cara muito informado, porque eu acompanho muito político, e isso era algo que ele colocava como especial da parte dele. Não, porque eu sou um cara, veja bem, eu sou um cara que eu entendo das coisas, eu sei o que está acontecendo no país, eu sei como as coisas estão funcionando. Só que o cara, você ia ver a vida dele, era completamente derrapada, o cara não saía do lugar. Cara, meu pai tinha passado os 30 anos, não conseguia se sustentar sozinho, precisava da ajuda, precisava. A minha mãe sustentava ele, aí minha mãe chutou a bunda dele, o pai dele foi sustentar ele, e nisso ele já tinha passado os 35 anos, e é isso, mas o cara se achava o inteligente, porque o cara simplesmente acompanhava a notícia, então ele se achava o sagaz, o informado, mas ele não conseguia entender que não adianta você ter um monte de informação jogada se você não consegue fazer alguma coisa significativa com aquilo. Por exemplo, eu tenho uma diferença entre acompanhar. Aí já é uma linearidade, começa a ficar uma divisão não tão linear, mas, por exemplo, eu vejo notícias sobre cripto, só que eu não vejo notícia na mídia. Eu vejo caras falando sobre como o preço vai se comportar daqui a alguns dias. Eu comecei acompanhando os caras nacionais, Augusto Baques, é, Criptomaníacos, Bitnada. Só que aí eu fui percebendo que os caras eles realmente tinham uma noção, eles sabiam mais ou menos como é que a coisa funcionava, mas eles não tinham aquele conhecimento mais apurado. Aí o que eu fiz? Eu dei uma leve elevada de nível e comecei a acompanhar canais gringos falando sobre isso. E os caras são um pouquinho mais aguçados, porque não tem jeito.
conteúdo em inglês sempre vai ter alguém mais sagaz, mais afiado, que tem um conhecimento mais completo. Eu comecei a acompanhar um cara em específico e assim, o que ele fala, as previsões, entre aspas, dele, eu não gosto muito dessa palavra, são coisas que realmente fazem muito sentido e são coisas que realmente dá para, assim, dificilmente ele erra e quando ele erra, ele erra por muito pouco, entendeu? Ele, por exemplo, já tinha falado lá em 2022, antes do preço ir para os 16 mil, ele tinha falado: The bottom already done, already win, não sei, agora eu esqueci o termo em inglês, mas ele falou: o fundo já foi, e aí aconteceu o colapso que ninguém esperava, e daí caiu mais um pouco, caiu, estava 20 mil, caiu para 16 mil e depois só subiu. Mas ele seguiu falando que não ia para os 12 mil, enquanto todo mundo estava gritando que vai para os 12 mil, ele acreditava que não ia e ele acertou. De lá para cá o preço só subiu. E, enfim, mas a questão é o seguinte: eu acompanho essas coisas com o intuito de tentar fazer. Eu vejo, ó, esses caras eles falam, acontece, fala, acontece, fala, acontece. Eu vou seguir o que esse cara está falando. E eu fiz isso em 2021, seja por uma mistura de sorte, porque assim o Bitcoin estava se comportando em ciclos, estava um negócio bem previsível, então estava fácil você botar uma grana lá e ganhar dinheiro, e foi o que eu fiz. Então foi uma mistura de um golpe de sorte com um pouco de sagacidade de ficar acompanhando essas notícias, mas eu tinha um propósito em ficar acompanhando essas notícias. E mesmo assim, eu, eu arrisco a dizer que se eu só colocasse uma grana no Bitcoin e esperasse e não acompanhasse tanto notícia sobre, não é nem notícia, mas não ficasse vendo tantos comentários sobre, era capaz de eu ter feito até um preço médio melhor. Porque eu fiquei esperando muito tempo para comprar, porque eu comecei a acompanhar aquele Augusto Bax e naquela época eu não sabia que ele tinha sempre um viés, uma péssima mania de ter sempre um viés baixista, sempre um vai cair, vai cair, vai cair. Ele é assim até hoje e é o viés de confirmação dele. Sempre vai cair, ele sempre é o cara que sabe que tem uma perspicácia de saber que vai cair, porque enquanto todo mundo pensa que vai subir, ele é o cara sagaz que pensa que vai cair. E ele estava nessa, que vai cair mais, e nisso eu fiquei uns 4 ou 5 meses sem comprar, e nisso o Bitcoin foi de 3 mil para 6, 7 mil, e eu poderia ter comprado, e acabei não comprando, em parte por causa desse August Bax. Então, aí eu já deveria ter ficado esperto, ter parado de seguir tanta notícia assim e seguir mais o feeling, a minha intuição, mas eu não fiz isso e o resultado é que não vendi no topo. Mas ainda assim eu ainda acompanhei notícia com um objetivo. Mas o que seria o ideal? O ideal seria eu aprender a fazer uma análise técnica por conta própria e não acompanhar nenhum desses caras. Eu mesmo fazer a minha análise e afiando essa análise ao longo do tempo para chegar num nível de refino em que eu não preciso mais. Eu faço a minha análise e eu faço ela, geralmente eu acerto e eu vou seguindo a minha própria análise e se duvidar até fico capacitado para eu mesmo criar um canal no YouTube e fazer o que esses caras fazem e ganhar dinheiro como esses caras ganham, e ainda ganhando dinheiro acertando as análises que eu mesmo faço, entendeu? Mas só que a maioria das pessoas elas não fazem, elas não só não acompanham nem sequer notícia de algo que é do interesse delas, por exemplo, faz sentido eu acompanhar notícias sobre criptomoedas porque o meu dinheiro está em criptomoedas. Faz sentido eu acompanhar notícias sobre o Selic porque o meu dinheiro está no Selic. Mas não faz sentido eu ficar acompanhando muita notícia sobre guerra, essas coisas, porque eu não estou numa guerra, a minha vida não está numa guerra.
Aí você pode falar, não, mas veja bem, é, se isso escalar pode afetar você. Só que aí que tá, se escalar e me afetar, eu não vou precisar acompanhar a notícia, eu vou ver no dia a dia. Foi o mesmo negócio com a pandemia. Eu não prestei atenção até isso realmente começar a afetar a minha vida, até eu ter que começar a usar máscara para ir nos lugares, até eu ficar trancado dentro de casa. E aí eu comecei a ser sugado para essas notícias, o que também não adiantou de nada, porque eu acompanhava, ficava puto e a minha vida não mudava. E eu acho que esse é um buraco negro muito fácil, principalmente hoje, onde todo mundo está conectado. É muito fácil você cair nesse buraco de você ficar vendo notícia, compartilhando e escolhendo um lado e ficando puto com o outro lado. A última vez que eu fui meio sugado para esse negócio de notícia foi na eleição do Lula do Bolsonaro. Mas mesmo assim eu já tava meio apático, eu já tava meio. Aquela do Biden lá já tinha me deixado meio anestesiado. E quando eu fiquei sabendo ali que o Nine tinha ganhado, eu fiquei puto. Eu não gostei, honestamente, mas eu só deixei quieto, entendeu? Resolvi fazer o maior esforço possível para simplesmente não acompanhar mais, pelo menos não com frequência. O que não tem sido difícil, porque a mídia, como ele não anda fazendo um governo espetacular, a mídia não anda reportando as cagadas que ele faz, porque a mídia é comprada. Mas eu, de qualquer forma eu não fico mais seguindo, tentando achar notícias sobre, e seguindo situação sobre. Tinha um cara que eu lembro que no ensino médio ele era despreocupado, descoladão, vivia pegando umas menininhas. Era um cara que assim, eu gostaria de ser assim despreocupado, tem facilidade de pegar mulher. E nesses dias né, eu tenho esse cara ainda no Instagram e daí nesses dias eu resolvi ver os stories, porque você acaba vendo os stories das pessoas, e o cara foi engolido assim, que nem um buraco negro engole na matéria, ele foi completamente engolido para essa narrativa, só que ele não é esquerdista, ele pendeu pro outro lado, ele pendeu pro lado do bolsonarismo e começou a compartilhar um monte de notícia, porque o Nordeste tá na seca, porque com Lula o Nordeste voltou a ficar na seca, e não sei o que, e o cara começou a compartilhar só isso. Eu pensei, o cara foi sugado. O cara entrou na noia. E é interessante que você só percebe que o sujeito está nessa noia de ficar acompanhando coisas, escolher um lado, quando você sai, você consegue sair disso. E não que você vire um monge sem lado nenhum, um isentão completo, mas assim, você pensa, cara, eu preferia que não fosse esse presidente, mas é esse presidente. Beleza. O que esse cara pode fazer e como é que eu posso me proteger? Vamos ser pragmáticos. Não vou ficar vendo notícia, vendo as merdas que ele está fazendo, vendo coisas que não vão me ajudar diretamente, de forma pragmática. E eu percebo que muita gente, depois dessa eleição, meio que deu uma largada. Alguns que não eram muito preocupados, meio que entraram de cabeça com política, que nem esse cara que eu falei, mas outros deram uma desencanada. Eu lembro que eu tinha um tio também que ele era muito. Ele não era assim bolsonarista, mas ele era anti-PT e era aquele cara que vivia compartilhando crítica e não sei o quê. E depois dessa eleição o cara desencanou.
cara parou de compartilhar isso, de vez em quando posta uma foto dele bebendo uma cerveja, mas parou, o cara simplesmente largou de mão. E eu acho que muita gente depois dessa eleição largou de mão, entendeu? Acho que caiu a ficha de muita gente. Tipo, eu fiquei anos e anos acreditando e buscando fonte, torcendo pra nada, entendeu? Pra uma coisa que aconteceu por um tempo, entendeu? O que o cara queria. Se o cara era de direita, por exemplo, o cara entre 2018 e 2022 foi um oásis pro cara, e os caras era de esquerda, foi um estresse e agora mudou. Pro cara de esquerda tá sendo um oásis, pro cara de direita tá sendo, se o cara tá nessa, se o cara tá nessa de ficar estressado, tá sendo um estresse completo. E em ambos os casos, você vai ver a vida pessoal da pessoa, fica um negócio estagnado. Não vai para frente, a pessoa não resolve os problemas internos. E eu tenho a teoria que se a pessoa está se importando demais com notícia, com política, com narrativa, com ideologia, a vida particular da pessoa tá meio errada e a pessoa ela não quer olhar para a própria vida e ver as coisas que estão erradas na própria vida dela. Porque se a pessoa fizesse isso, ela não ia ter tempo para se preocupar com política. Política ia ser que nem o Bitcoin é para mim. Eu acompanho notícias para saber qual é a melhor coisa que eu vou fazer na minha vida pessoal, baseado na tendência que eu acho que o mundo está tomando. Aí eu me posiciono, por exemplo, eu quero fazer uma nova faculdade ano que vem, um exemplo. Aí eu vou analisar o que está acontecendo no mundo, sabe, por exemplo, o que compensa mais? Eu quero virar um funcionário público, mas porra, será que o país, será que o Brasil ele vai se manter firme? Como é que o país vai estar daqui a 10 anos? Como é que vai ser o esquema de concurso público daqui a 10 anos? Como é que vai funcionar? Eu vou buscar notícias sobre isso para tentar desenhar uma tendência, tipo, ó, será que daqui a 5 anos vai ter uma inteligência artificial que substitua 90% do funcionalismo público? E daí simplesmente não vão ter mais cargos? Será que daqui a pouco passa uma lei e todo mundo vira comissionado? Assim, eu tento dar uma especulada para ver uma tendência e ver se está valendo a pena aquela decisão que eu tomei. Ou então, vou fazer uma faculdade de medicina ou uma faculdade de TI, de ciências da computação. Aí eu faço uma pesquisa, vejo as notícias para tentar entender qual pode ser o melhor passo que eu posso tomar na minha vida baseado naquilo. Só que quando o cara ele é sugado para esse buraco negro de notícias sem tipo, o cara é de esquerda e ele começa a compartilhar podres do Bolsonaro e agora o filho do Bolsonaro está em uma situação que não sei o que o cara tá. Eu nem sei por que toda semana é um filho diferente do Bolsonaro, nem sei quantos filhos esse cara tem, mas toda semana agora é um filho diferente dele fazendo merda. E eu não clico, não acompanho, e provavelmente os esquerdistas vão acompanhar muito mais que os direitistas. E vão ficar acompanhando e compartilhando, olha o filho do Bolsonaro, que não sei o quê. E daí os direitistas vão acompanhar até mais que os esquerdistas notícias do Nordeste, porque o Nordeste voltou a ficar na seca e não sei o quê. E a vida da pessoa fica parada enquanto isso. A pessoa ela tem aquela falsa sensação que ela está resolvendo um problema, porque você fica com aquela
Você vira um torcedor, eu acho. É essa a definição. Você vira um torcedor e em tese, o que quando vem algo que compactua com a tua narrativa, é como se você, entre aspas, estivesse vencendo. Então você fica com aquela sensação falsa de conquista, mas não é uma conquista real. Porque por mais que você esteja certo, por exemplo, o cara ele é de direita e ele acertou. O país piorou com o Lula. Beleza. Mas a vida dele piorou junto. Então o que adiantou ele estar certo? Assim, no caso, você ser o cara que é sugado para esse buraco negro de narrativa, você vira um cara que se sente bem por estar certo, não importando o lado, mas ao mesmo tempo você não ganha nada por estar certo. É diferente de um cara que passou no Enem com 800 na redação e o cara, se ele se mandou muito bem no Enem, é porque ele estava certo. Ele acertou a maior parte da prova. Então, o método de estudo dele estava certo, as questões ele acertou a maioria das questões, ele foi bem na redação, então assim, ele foi correto na forma de fazer a prova e na forma de desviar das pegadinhas da prova e ele acertou. O que ele ganhou com isso? Ele ganhou uma bolsa, talvez ele consiga fazer medicina de graça, se não medicina ele consegue fazer aí algum curso de computação ou alguma engenharia, então ele ganhou alguma coisa por estar certo. Um cara que, sei lá, ele acredita que o mercado daqui 2 semanas vai colapsar, aí ele abre um short sinistro em 100x e ele acerta. O que esse cara ganhou? Cara, esse cara multiplicou o patrimônio dele 100 vezes. Então o cara ganhou muito dinheiro por estar certo. E se ele tivesse errado, ele ia perder dinheiro também. Da mesma forma que se o cara que fez a prova do Enem ou o concurso público, ele errou no método de estudo dele, errou na forma de interpretar as questões, da mesma forma que se esse cara tá certo, ele vai para frente, se esse cara tá errado, ele ou ele perde dinheiro ou ele fica naquele sentimento amargo de ter aprovado alguma coisa. Mas notícia não, notícia é aquele negócio. Se você tá certo, você sente um gosto bom na boca, um gosto doce de vitória, mas na prática a sua vida fica na mesma e se você tá errado, você sente um gosto amargo e a sua vida continua do mesmo jeito. A notícia é a única coisa que é bom que você esteja errado, que a tua narrativa não seja a narrativa certa, porque daí você ganha uma oportunidade de voltar para a realidade. Porque quando você se sente mal, você recebe alguma notícia que vai contra, sei lá, cara que é de direita, tipo, tem alguma notícia de esquerda que ataca o Bolsonaro, ou que fala que o Lula tá mandando bem, ou vice-versa. Alguma notícia que dá um gosto amargo na boca do cara e o cara fica mal. Esse sentimento de se sentir mal é o sentimento que o cara tá mais próximo da realidade dele, que ele devia estar se sentindo na realidade dele por estar estagnado e a chance que o cara tem de acordar e entender, eu tenho aqui a minha vida, vou parar de acompanhar esses caras que nem me conhecem, eu vou tentar seguir meus propósitos, meus objetivos, mas a maioria nunca cai na real. A maioria das pessoas, meu pai incluso, fica acompanhando dia após dia esse buraco negro de notícias, enquanto estagna a própria vida e estagna a vida dos outros também. E a pessoa, ela, dependendo da situação, a pessoa ela entra numa espiral de alienação tão grande
que a realidade já não importa mais para essa pessoa. Essa pessoa não quer estar certa para melhorar a realidade dela. Que nem um concurseiro, que nem um estudante do ensino médio que quer passar no Enem, que nem um investidor. O cara ele não quer mais estar certo para melhorar a vida dele. O cara quer estar certo para ter o ego massageado, para se sentir bem com a própria opinião. E aí é só ladeira abaixo, porque não importa se você está certo, se está errado, você está numa situação onde certo e errado, a sua vida não sai do lugar. E ela vai se degradando, se degradando gradativamente é foda. Ela vai se degradando aos poucos, porque você não percebe que você está parado enquanto você fica acompanhando. E eu percebi que eu fiquei mais ou menos nessa em 2020, 2021, acompanhando notícias de pandemia, mas eu ainda tinha o meu trabalho, eu ainda tinha meus investimentos. Então, por mais que eu tivesse essa parte meio perdida da minha vida, eu ainda tinha algumas coisas para me segurar, algumas coisas que faziam sentido eu me preocupar e que faziam sentido eu ficar acompanhando. Agora, o cara que só acompanha notícias, esse cara ele foi sugado pelo buraco negro do quê? Pelo buraco da mídia, buraco negro da mídia, vamos colocar assim. O cara foi sugado pelo buraco negro da narrativa, seja ela qual for, e o cara, aí depois o cara entra nessa, é difícil sair. É só alguma porrada muito forte acontecendo na vida pessoal, e às vezes nem isso é o suficiente para tirar, às vezes isso é só empurrão final para o cara realmente cair nesse abismo da alienação e ficar lá enquanto degrada a própria vida. E é isso aí. Esse podcast não ficou tão animado que nem o anterior, mas eu vou ver se o próximo, amanhã, eu faço podcast mais animado. Então é isso, falou e até.